Pessoal, depois de um longo inverno aí, estou eu aqui gravando novamente um vídeo para vocês, e atendendo aos pedidos eu vou comentar um gabarito. Na verdade eu vou apresentar alguma solução para um gabarito da P2, a segunda prova do CEDERJ 2018-2. Para quem não é aluno do CEDERJ, eu costumo usar esse canal para discutir algumas questões ligadas ao aprendizado de programação orientado a objeto, né, do paradigma orientado a objeto. Em particular, a gente usa a linguagem Java, mas os conceitos que a gente comenta podem ser utilizados em qualquer outra linguagem que suporte os conceitos do paradigma orientado a objeto, né, do paradigma O. Para quem está vendo o conteúdo pela primeira vez, está vendo o vídeo e não sabe que questões são essas, tem um link aqui na descrição, e para potencializar o aprendizado de vocês, o que eu sempre recomendo é que vocês interrompam esse vídeo, tentem fazer as questões ou minimamente ler para ter uma ideia mais clara do que a gente está propondo, né, do que está sendo pedido nas questões, e depois venham para o vídeo para o conteúdo que eu estiver passando fluir melhor. Certo? Então é super importante que vocês ao menos tenham a ideia das questões na cabeça. Tá ok? Foram 3 questões. Eu vou comentar a primeira e a terceira, ou a primeira. Bem, eu vou comentar as questões aqui, mas eu acho que eu não vou comentar todas para o vídeo não ficar muito longo, né? Mas vamos ver, eu acho que o que eu vou falar já vai ser o suficiente para entender aí a ideia das questões e propostas de soluções. As minhas soluções não vão ser exatamente as que foram apresentadas no gabarito, mas eu acho que dá uma ideia de uma nova possibilidade, de uma alternativa. Inicialmente vamos ler as 2 questões, né, que eu estou propondo a comentar nesse vídeo. A primeira questão é: considere a interface coleção definida a seguir e seu uso no método main. Então é dada na questão a interface coleção. Relembrando, uma interface basicamente define, a gente está falando de comportamento, mas no nível abstrato, né, pensando no conceito puro, né, ou seja, eu estou falando de um comportamento que é esperado para um dado conjunto de indivíduos, mas eu não sei exatamente como esse comportamento se dará. Então, no caso aqui, por exemplo, foi definida uma interface coleção, e essa interface tem 3 operações: adiciona, remove e lista, com essas assinaturas aqui. Ambas, todas elas não retornam absolutamente nada, são do tipo void, e adiciona e remove recebe um objeto como parâmetro, né? E a gente já deve inferir, né, imaginar, né, que o método adiciona um objeto à coleção, então eu passo um objeto para o parâmetro. O método remove um objeto da coleção, então eu passo o objeto que eu quero remover, né? Poderia ser um índice aqui, mas no caso aqui está passando um objeto. E o método lista provavelmente vai listar os objetos que existem, que estão num dado momento nessa coleção. Certo? Observe que em nenhuma delas eu tenho comportamento, em nenhuma das operações. O que eu tenho basicamente são métodos vazios, né? E isso é o formato do conceito básico, né, de interface. Né? Na classe abaixo, na classe main, como é citado aqui na classe principal aqui com o método main, eu tenho o uso. E aí eu tenho aqui alguém sendo declarado, alguém com o mesmo nome, né, um objeto aqui do tipo coleção declarado desse tipo interface. E isso é possível, né? Eu estou declarando alguém que eu estou esperando que vá ter esse comportamento aqui, que vá ter esses métodos. Né? E aí, na linha seguinte, eu estou alocando, estou criando, instanciando esse objeto com um tipo diferente aqui, um tipo vetor. E aí, para os mais atentos, a gente já tem que imaginar de cara: olha, eu estou declarando um objeto do tipo coleção e estou alocando ele do tipo vetor. Necessariamente numa linguagem O, esse tipo aqui, essa classe vetor, ela precisa ser uma especialização, um tipo especializado desse tipo aqui mais geral. Então observe, se eu pensar numa hierarquia, né, coleção aqui está no nível bem lá abstrato, né, uma interface, e o vetor ele precisa ser uma especialização, ele precisa ser uma implementação dessa interface. Né? Então só por essas 2 linhas aqui eu já consigo inferir que vetor vai ser uma classe, porque eu estou criando um objeto a partir dela, e essa classe ela precisa implementar essa interface coleção. Eu preciso ter esse compromisso, essa garantia que a classe vetor ela vai ter um comportamento, os objetos, né, vão poder
responder a esse comportamento aqui definido nessa interface coleção. Então isso aqui, com essas duas linhas aqui, eu já tenho que inferir isso, certo? Em seguida, eu estou declarando aqui 3 objetos do tipo string, estou adicionando esses objetos à minha coleção. Observe que minha coleção trabalha com object, né? E a classe object é a classe mãe de todo mundo em Java. Então, necessariamente, eu posso adicionar qualquer tipo de objeto nessa coleção. Em particular, eu estou adicionando uma string, né? Em seguida, aqui eu estou removendo um objeto. E, por último, eu estou pedindo para listar os objetos dessa classe, né? Então vamos lá. E aí o que era pedido na questão? Defina vetor, que é esse tipo aqui que está sendo criado, né, essa classe, né, se a gente já olhar já com essa cara, porque eu estou dando new, né, então isso aqui precisa ser uma classe. Né? Então defina vetor, ó, segunda linha da main, usando um vetor efetivamente, como sua representação interna para armazenar valores. Então eu quero que esses valores aqui que eu estou manipulando, que eu estou inserindo, sejam dentro da classe, armazenados dentro de um vetor. O método lista imprime os valores na tela, né, como esperado. Né? Os métodos adiciona e remove funcionam como seus nomes sugerem, ou seja, o adiciona um objeto nessa coleção e o remove um objeto da coleção. Observações. A primeira, cria um vetor que permita a alocação de até 1000 objetos, então algo particular ali para essa questão. E o segundo, não permita o desperdício do espaço do vetor. Basicamente, esse comentário aqui, essa segunda observação, está dizendo respeito, por exemplo, quando eu vou remover. Imagine que eu aloque 5 objetos, e aí eu vou remover, por exemplo, o terceiro objeto, um objeto que está no meio da minha lista. Eu não quero que apareçam buracos, eu quero preencher, eu quero permitir que os objetos armazenados nesse vetor estejam continuamente dispostos e não que existam buracos, certo? Então essa era a questão. E aí eu estou olhando o arquivo aqui com um gabarito, mas eu vou para o Eclipse, relembrando que na descrição desse vídeo vão estar o link para o enunciado, o link para o gabarito, tudo que vocês precisam aí, que eventualmente eu esqueça de comentar aqui, vão estar na descrição desse vídeo. Tá ok? Pois bem, esse código aqui que eu tenho rodando no Eclipse, ele está até um pouco mais completo. Além da adicione e remove lista, eu tenho um altera e pertence, tá? Mas basta ignorar essas declarações aqui, que a ideia é exatamente a mesma. Aqui eu tenho uma classe lista, mas eu não estou interessado nela, depois eu vou voltar a comentar. Aqui eu tenho a classe vetor da maneira como eu tinha comentado com vocês. Olha, desculpa. Observem que a classe vetor, ela implementa, deixa eu dar um zoom aqui para aumentar um pouco o espaço, beleza. A classe vetor, ela implementa uma coleção. Isso precisa acontecer para que essa linha aqui seja válida. Para que essas duas linhas aqui sejam válidas, ou seja, para que eu consiga declarar alguém do tipo coleção e implementar alguém, ou alocar alguém do tipo vetor. Vetor precisa ser uma implementação de coleção. Pois bem, e aí na questão era pedido que os valores deviam ser armazenados num vetor. Então está aqui o meu vetor de objeto, porque lá na interface o método adiciona, ele recebe um object, né? Então eu estou criando um vetor de object aqui. E aí, quando a gente trabalha com vetor, necessariamente eu tenho que ficar acessando esse vetor por índice, né? Então, um recurso aqui que vai ser interessante aqui para manipular esse vetor é, por exemplo, declarar um contador nessa classe. E esse contador ele vai ser utilizado para eu ficar me posicionando e sabendo quantos elementos tem dentro do vetor, certo? No construtor do vetor, que é o método que é chamado no momento que eu faço esse new aqui, o que eu venho e estou fazendo? Eu estou alocando o vetor, estou alocando um espaço de 1000, né, que era o que era comentado, né, no enunciado, e estou inicializando, dizendo que o meu contador, que não tem ninguém na minha coleção inicialmente, né, então minha coleção está vazia, né, então o contador está valendo 0. Na adição de um objeto, basicamente o que eu tenho que fazer é colocar na posição contador, que começa valendo 0, então na primeira posição, lembrando que vetor é como em C, né? O vetor em Java é como em C, começa na posição 0. Então o objeto 0 recebe o E, que é esse meu objeto que eu estou querendo adicionar. E eu não posso esquecer de incrementar o contador, ou seja, colocar o contador como 1.
E é bem interessante, né? Então eu coloquei na posição 0 e meu contador está valendo a quantidade de elementos que eu tenho, que nesse caso é 1. Certo? Então esse é o adiciona. Eu tenho o método listar, que basicamente eu preciso percorrer o vetor imprimindo ele. Então eu estou fazendo um for aqui de 0 até contador, né? Estritamente, né? Lembrando dessa questão do vetor começar com 0. E aí eu só estou dando um print no objeto. Né? Então esse é o método listar. E no método de remoção, no remove, que é o que eu tenho que ter um pouquinho de mais cuidado, eu não quero permitir que aconteçam buracos, né, que existam buracos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou declarando uma variável local achou, começando com false. E aí eu faço um for tentando percorrer todo o vetor. E aí o que eu verifico? Se ele ainda não achou o meu objeto, e o objeto em que eu estou, o objeto i que eu estou, é exatamente o que eu estou procurando, que eu passei por parâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou falar que achou vale true e vou fazer o objeto seguinte, vou copiar o objeto seguinte para o objeto em que eu estou, ou seja, eu vou estar apagando a referência para o objeto em que eu estou naquele momento. Né? E aí, o que eu tenho que fazer? Essa atribuição ela tem que passar a acontecer para eu pegar, na verdade, os elementos seguintes. Se eu tenho 5 elementos, vamos pegar no exemplo, 5 elementos. Removi o terceiro. Então eu vou pegar o quarto e vou jogar para a posição 3, vou pegar o 5 e vou jogar para a posição 4. Né? Então esse meu for vai continuar até o final. Né? E é isso exatamente que está acontecendo aqui. Nesse else, ou seja, se alguma dessas condições falhar, mas se eu já tiver achado o meu objeto, eu vou continuar copiando. Então vou continuar fazendo essa atribuição aqui de objetos i, recebe objetos i mais 1. E com isso eu pego todo mundo da frente e jogo para trás. No final, eu faço o achou, eu decremento meu contador, né, porque eu vou ter removido um elemento, caso eu tenha achado, né, que é no caso essa condição desse if aqui. E aí com isso eu não vou estar olhando aquele último elemento lá, eu nem me preocupo com ele, porque o contador está apontando para ele, no momento que eu adicionar eu vou jogar naquele valor, porque agora eu tenho 4 elementos e não 5, né, pensando no exemplo que eu tô sugerindo para vocês. Com isso eu não permiti que o buraco aparecesse. Né? Eu já vi o pessoal resolvendo esse problema de buraco de uma outra maneira. Por exemplo, se eu não tenho uma preocupação com ordem, coordenação, que é exatamente o caso, no caso, quando você fala de uma coleção especificamente, você está pensando num conjunto de valores, você não está pensando em ordem. Você não está falando de uma fila, de uma pilha, de nada do tipo. Você está falando de uma coleção, é um termo mais genérico. Então, uma possibilidade de eu preencher, de eu não permitir o buraco, por exemplo, no momento que eu quero remover esse terceiro elemento, ao invés de eu ter que continuar percorrendo até o final, o que eu faço? Eu pego o último elemento e jogo para esse elemento. Então eu simplesmente faço uma troca. Eu estou mudando a ordem, mas falando de uma coleção de uma forma geral em que eu não preciso me preocupar com ordenação, isso é válido. Né? Então eu vou continuar tendo 4 elementos, eu preciso atualizar meu contador, mas ao invés de eu percorrer e ficar fazendo esse shift, né? essa translação, né? essa cópia, né? Mudando uma posição para a posição anterior, eu simplesmente pego esse elemento que eu quero remover e troco com o último. E aí com isso eu preenchi, e aí o último vai deixar de existir porque eu vou decrementar o contador. Né? Então essa é uma maneira, é um insight aí que resolve, né? E aí no final, aqui eu tinha só algumas operações, né, para copiar, para fazer a análise aí do meu programa, né? Mas essencialmente algumas inserções e remoções aqui, mas o importante é perceber que isso aqui está compilando, né? Por exemplo, se eu vier aqui e remover essa declaração aqui do implements, a gente vai ver que o editor aqui ele vai reclamar, porque ele vai falar, olha, o vetor não pode ser alocado porque você não pode converter um tipo vetor para o tipo coleção, porque se você não coloca o implements aqui, simplesmente não há relação entre a classe coleção, a interface coleção e a classe vetor, certo? Então, basicamente era isso aí que devia ser apresentado, né, como uma implementação. Para a gente perceber a importância de eu declarar uma característica interessante de eu declarar esse objeto do tipo de interface e alocá-lo como uma classe especializada e não declarar esse objeto aqui já como vetor, né? Eu poderia fazer isso aqui, declarar ele já como vetor.
Uma motivação para eu depender da interface, para eu declarar algo que é recomendado uma boa prática, né? Para eu mostrar isso aqui para vocês como algo interessante, o que eu vim aqui e fiz? Eu declarei uma classe lista, também implementando coleção. Né? E aí, quando eu declaro, quando eu implemento, quando eu coloco que lista implementa uma coleção, eu tenho que apresentar, obviamente, né, uma implementação para todos esses métodos aqui. Então, estão todos esses métodos aqui definidos. Vocês observem que os métodos são um pouco mais simples, porque agora eu estou trabalhando com ArrayList, né, com list, que é uma classe que tem mais recursos de Java, que tem já um monte de coisa incorporada. Então, a remoção não tive que me preocupar com nada, eu simplesmente estou removendo um objeto, eu não sei. Para mim, na verdade, nem é importante saber internamente como a ArrayList está funcionando. Né? E aí, o interessante dessa brincadeira é porque eu posso vir aqui no meu código, onde, ora eu trabalhava com vetor, eu venho e trabalho com lista. E simplesmente o código ele continua funcionando igualmente, eu não tenho que alterar absolutamente nada, porque eu fiz o meu objeto depender da interface. Então eu tenho uma garantia aqui que todo esse código aqui está dependendo do comportamento definido na interface. Se eu coloco esse meu objeto na declaração dele, dependendo de uma classe de implementação, eventualmente aqui no meu código eu posso usar algum recurso específico, de forma que na hora de fazer a mudança para uma outra classe eu não vou ter essa possibilidade. Né? Então a boa prática e a recomendação é a gente declarar os nossos objetos a partir dos tipos mais abstratos possíveis, que tenham um comportamento suficiente para que o nosso código, num dado momento, funcione. Tá? Isso é uma coisa que só a prática mesmo que vai fazer a gente ter essa percepção, né, do quanto isso é importante, mas fica aí a dica, né, para a gente perceber algo que eventualmente parece igual, parece sem importância, mas tem bastante importância. Tá ok? Pessoal, eu vou parar o vídeo aqui. Eu falei que ia falar das duas questões, eu vou falar da segunda questão num outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.